Capítulo 3 do início da votação. Artigo 142. No dia marcado para a eleição, às 7 horas, o presidente da mesa receptora, os mesários e os secretários verificarão se no lugar designado estão em ordem o material remetido pelo juiz e a urna destinada a recolher os votos, bem como se estão presentes os fiscais de partido. Artigo 143. Às 8 horas, supridas as deficiências, declarará o presidente iniciados os trabalhos, precedendo-se em seguida a votação, que começará pelos candidatos e eleitores presentes. Parágrafo 1º. Os membros da mesa e os fiscais de partido deverão votar no correr da votação depois que tiverem votado os eleitores que já se encontravam presentes no momento da abertura dos trabalhos ou no encerramento da votação. Parágrafo 2º. Observada a prioridade assegurada aos candidatos, tem preferência para votar o juiz eleitoral da zona, seus auxiliares de serviço, os eleitores de idade avançada, os enfermos e as mulheres grávidas. Artigo 144. O recebimento dos votos começará às 8 e terminará, salvo o disposto no artigo 153, às 17 horas. Artigo 145. O presidente, mesários, secretários, suplentes e os delegados e fiscais de partido votarão, perante as mesas em que servirem, sendo que os delegados e fiscais, desde que a credencial esteja visada na forma do artigo 131, parágrafo 3º, quando eleitores de outras seções, seus votos serão tomados em separado. Parágrafo único. Com as cautelas constantes do artigo 147, parágrafo 2º, poderão ainda votar fora da respectiva seção. Inciso 1. O juiz eleitoral, em qualquer seção da zona, sob sua jurisdição, salvo em eleições municipais, nas quais poderá votar em qualquer seção do município em que for eleitor. Inciso 2. O presidente da República, o qual poderá votar em qualquer seção eleitoral do país, nas eleições presidenciais, em qualquer seção do Estado em que for eleitor, nas eleições para governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual, em qualquer seção do município em que estiver inscrito, nas eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador. Inciso 3. Os candidatos à presidência da República em qualquer seção eleitoral do país, nas eleições presidenciais e em qualquer seção do Estado em que forem eleitores, nas eleições de âmbito estadual. Inciso 4. Os governadores, vice-governadores, senadores, deputados federais e estaduais em qualquer seção do Estado, nas eleições de âmbito nacional e estadual, em qualquer seção do município em que sejam eleitores nas eleições municipais. Inciso 5. Os candidatos a governador, vice-governador, senador, deputado federal ou estadual, em qualquer seção do Estado, de que sejam eleitores nas eleições de âmbito nacional e estadual. Inciso 6. Os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em qualquer seção de município que representarem desde que eleitores do Estado, sendo que, no caso de eleições municipais, nelas somente poderão votar se inscritos no município. Inciso 7. Os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador em qualquer seção de município, desde que dele sejam eleitores. Inciso 8. Os militares removidos ou transferidos dentro do período de 6 meses antes do pleito poderão votar nas eleições para presidente e vice-presidente da República, na localidade em que estiverem servindo. Inciso 9. Os policiais militares em serviço. Capítulo 4 do ato de votar. Artigo 146. Observar-se-á na votação o seguinte. Inciso 1. O eleitor receberá, ao apresentar-se na sessão e antes de penetrar no recinto da mesa,
uma senha numerada, que o secretário rubricará no momento, depois de verificar pela relação dos eleitores da sessão, que o seu nome constada respectiva pasta. Inciso 2º. No verso da senha, o secretário anotará o número de ordem da folha individual da pasta, número esse que constará da relação enviada pelo cartório à mesa receptora. Inciso 3. Admitido a penetrar no recinto da mesa, segundo a ordem numérica das senhas, o eleitor apresentará ao presidente seu título, o qual poderá ser examinado por fiscal ou delegado de partido, entregando no mesmo ato a senha. Inciso 4. Pelo número anotado no verso da senha, o presidente ou mesário localizará a folha individual de votação, que será confrontada com o título e poderá também ser examinada por fiscal ou delegado de partido. Inciso 5. Achando-se em ordem o título e a folha individual e não havendo dúvida sobre a identidade do eleitor, o presidente da mesa o convidará a lançar sua assinatura no verso da folha individual de votação. Em seguida, entregar-lhe-á a cédula única, rubricada no ato pelo presidente e mesários, enumerada de acordo com as instruções do Tribunal Superior, instruindo-o sobre a forma de dobrá-la, fazendo passar a cabina indevasável, cuja porta ou cortina será encerrada em seguida. Inciso 6. O eleitor será admitido a votar, ainda que deixe de exibir no ato da votação o seu título, desde que seja inscrito na sessão e conste da respectiva pasta a sua folha individual de votação. Neste caso, a prova de ter votado será feita mediante certidão, que obterá posteriormente no juízo competente. Inciso 7. No caso de omissão da folha individual na respectiva pasta verificada no ato de votação, será o eleitor ainda admitido a votar, desde que exiba o seu título eleitoral e dele conste que o portador é inscrito na sessão, sendo seu voto, nessa hipótese, tomando em separado e colhida sua assinatura na folha de votação modelo 2, como ato preliminar da apuração do voto, averiguar-se-á se se trata de eleitor em condições de votar, inclusive se realmente pertence à sessão. Inciso 8. Verificada a ocorrência de que trata o número anterior, a Junta Eleitoral, antes de encerrar os seus trabalhos, apurará a causa da omissão. Se tiver havido culpa ou dolo, será aplicada ao responsável, na primeira hipótese, a multa de até 2 salários mínimos e, na segunda, a de suspensão até 30 dias. Inciso 9. Na cabina indevasável, onde não poderá permanecer mais de 1 minuto, o eleitor indicará os candidatos de sua preferência e dobrará a cédula oficial, observada as seguintes normas. A linha A, assinalando com uma cruz ou de modo que torne expressa a sua intenção, o quadrilátero correspondente ao candidato majoritário de sua preferência. A linha B, escrevendo o nome, o prenome ou o número do candidato de sua preferência nas eleições proporcionais. A linha C, escrevendo apenas a sigla do partido de sua preferência, se pretender votar só na legenda. Inciso 10. Ao sair da cabina, o eleitor depositará na urna a cédula. Inciso 11. Ao depositar a cédula na urna, o eleitor deverá fazê-lo de maneira a mostrar a parte rubricada à mesa e aos fiscais de partido para que verifiquem sem nela tocar se não foi substituída. Inciso 12. A cédula oficial não for o mesmo, será o eleitor convidado a voltar à cabina, indevezável, e a trazer seu voto na cédula que recebeu. Se não quiser tornar à cabina, se lhe é recusado a ocorrência na ata, e ficando o eleitor retido pela mesa, e à sua disposição até o término da votação,
ou a devolução da cédula oficial já rubricada e numerada. Inciso 13. Se o eleitor, ao receber a cédula ou ao recolher-se à cabia de votação, verificar que a cédula se acha estragada ou de qualquer modo viciada ou assinalada, ou se ele próprio, por imprudência, imprevidência ou ignorância a inutilizar, estragar ou assinalar erradamente, poderá pedir uma outra ao presidente da sessão eleitoral, restituindo, porém, a primeira, a qual será imediatamente inutilizada à vista dos presentes e sem quebra do sigilo do que o eleitor haja nela assinalado. Inciso 14. Introduzida a sobrecarta na urna, o presidente da mesa devolverá o título ao eleitor, depois de datá-lo e assiná-lo, em seguida rubricará no local próprio a folha individual de votação.